Boa noite, pessoal. Boa noite.
Boa noite, pessoal. Estou enfrentando uns probleminhas aqui, tá? Uns probleminhas técnicos, mas eu acho que já estou conseguindo resolver, tá? A gente já começa, então, em alguns minutinhos, beleza? Tudo tranquilo? Tranquilo. Beleza, então, pessoal. Tranquilo. Beleza, show de bola. Só deixa eu esperar aqui um pouquinho e a gente começa, então. Boa noite, pessoal. Estão conseguindo me ouvir bem? Estão conseguindo ver a tela? Hoje peço desculpas porque foi uma série de imprevistos, né? Tanto a internet quanto o meu computador resolveram não trabalhar, né? A aula estava montadinha aqui desde cedo, estava tudo direitinho. E aí, quando eu fui abrir a chamada no Zoom, o computador travou, não tinha o que fazer. Mas acho que agora destravou, já está bem mais tranquilo, né? Então, beleza, pessoal. Dando sequência ao nosso conteúdo, tá? A gente vai falar hoje sobre tipos de tensão e medições, tá? Lembram que lá nas primeiras aulas introdutórias nós falamos então sobre a corrente contínua e a corrente alternada, né? Então, só recapitulando então, pessoal. A corrente contínua é aquela que a gente pode medir, né? Que a gente pode ver a frequência, né? A frequência ela pode variar no Brasil 50 vezes por segundo. Desculpem, corrente alternada, tá? Na corrente alternada, a gente tem uma frequência de 50 Hz, é o tamanho da onda, né? A gente tem um ciclo positivo, semiciclo negativo, e a partir do número de vezes que esse ciclo pode se repetir numa fração de segundo, vai determinar a nossa frequência. Já no caso da corrente contínua, então, ela tem apenas um único sentido, tá? Ela é unilateral, em alguns casos ela pode ser até unilateral pulsante, mas a frequência vai ser sempre diferente, a frequência vai ser sempre igual a zero, tá? Nunca vai variar a frequência em uma corrente 100% contínua, tá? Beleza? Então tá. Mas, além da corrente contínua,
nós podemos, então, ter a tensão contínua ou a tensão alternada. O que acontece, tá? A tensão, ela vai seguir o mesmo processo da corrente, tá? Só que a corrente, ela vai ser o que circula pelos condutores e a tensão vai ser a que é transmitida através da fonte geradora ou acumuladora, tá? A tensão, ela só vai definir no nosso processo a intensidade da corrente, ela vai ter uma proporcionalidade em função do seu DDP, mas ela vai ser estudada a partir do princípio da corrente, tá? Pode parecer um pouco confuso agora, mas ao longo do que a gente for conversando aqui e vendo, vocês vão perceber que isso não é algo tão complicado assim, tá? A tensão contínua origina um movimento unidirecional de cargas elétricas. Isso é, a mesma quantidade de carga se movimenta sempre com o mesmo sentido. Nesse tipo de DDP, é fornecido por pilhas ou baterias. Portanto, o fio ligado ao polo positivo é denominado de fio positivo, enquanto o fio ligado ao polo negativo é denominado de fio negativo, né? Então, a gente pode ver aqui na ilustração, tá? Que a fonte geradora de tensão contínua, ela é dada através de dois polos que vão se manter sempre os mesmos, tá? Se eu estivesse falando de uma fonte geradora de tensão alternada, aí o sentido do sinal positivo e negativo iam mudando, iam oscilando. Ele não ia nunca ser exatamente o mesmo. Vocês entendem? Porque ia variar o ciclo de acordo com a frequência. Eu poderia começar com semiciclo positivo ou com semiciclo negativo e assim sucessivamente. Isso não ocorre na tensão contínua, tá? Beleza? Tranquilos? Aqui a gente pode ver o gráfico, então, né? Aqui a gente tem a tensão pelo tempo. Então, a gente pode perceber, através desse gráfico aqui, que por mais que varie o tempo, a tensão sempre vai se manter contínua, unilateral ou unidirecional. Beleza? Tranquilos? Alguém tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Não? Tá gravando? Acho que está gravando, tá? Tá gravando. Ah, professor. Beleza. Aqui, pessoal, ó, uma coisa que eu esqueci de falar, tá? Dependendo do lugar do mundo que vocês estiverem, dependendo do livro que vocês pegarem, dependendo do fabricante, a tensão contínua, tá? Ela vai ser dada como CC, que é o mesmo sentido de corrente contínua, ou DC, tá? Se vocês pegarem aí, isso daí varia muito. Vamos supor que alguém vá lá na eletrônica do professor, né? Ou vá lá na Comel e peça assim, eu quero um voltímetro. Eu quero um multímetro. Eu quero um volt alicate amperímetro. Né? Vocês vão ver que vai ter uma escala lá. Muitas vezes aparece VCC, às vezes aparece VDC, às vezes aparece DC. Sempre que tiver envolvendo essas siglas, nós sabemos então que está se relacionando à corrente contínua, tá? Então, ter um VDC, ter um VCC, a gente sabe que é tensão em corrente contínua, tá? Beleza? Porque quando vocês usarem aí o multímetro, horas vocês vão querer medir corrente, horas vocês vão querer medir tensão, hora a tensão que vocês vão estar vendo vai ser de uma pilha, né? Então, a tensão da pilha é diferente a escala de leitura do que a tensão da tomada. Uma é alternada, enquanto a outra é contínua, tá? Tranquilos? Beleza, então, pessoal. Aqui a gente pode perceber, então, os tipos, tá, de tensão alternada. Nesse caso, a gente tem CA e AC. Então, se tiver um VCA ou um VAC, nós sabemos, então, que vai sempre estar remetendo a tensão em corrente alternada. Beleza? Captaram a jogada? Tranquilo? Então tá. A tensão alternada, conforme o próprio nome sugere,
origina um movimento de cargas que varia em quantidade e em sentido. Nas tomadas elétricas residenciais, que são alimentadas por alternadores, existem tensões alternadas. Um dos fios é denominado de fio fase, enquanto o outro é denominado de fio neutro. Então, aqui a gente está vendo assim, ó, de uma maneira bem tranquila. Vocês podem ver, ó, que aqui essa simbologia, esse círculo aqui, é a fonte de tensão alternada. Percebam aqui que na volta não tem nenhuma polaridade. Não tem um sinal indicando positivo ou negativo, né? Ao contrário do que a gente tinha aqui, na fonte de tensão contínua. Aqui vocês podem perceber, ó, que tem polaridade. Um lado é positivo, um lado é negativo. Nunca vai variar. Na alternada, vai sempre variar. Por quê? Porque a tensão alternada é uma senoide, como vocês podem ver aqui no gráfico. Então, percebam aqui que no eixo cartesiano, nós temos, então, uma escala de tensão, que está no eixo X, enquanto nós temos aqui uma escala de tempo, desculpem, uma escala de tensão que está no eixo Y, enquanto aqui no eixo X, nós temos, então, uma escala de tempo. Então, vocês podem perceber que quanto o tempo vai variando, o formato de onda varia. Nós temos, então, o pico máximo, ela volta a zero, depois ela vai até o pico mínimo, volta a zero, e assim sucessivamente. Esse período aqui, que começa no T0 e vai até T4, a gente pode chamar de frequência. Mas tem que ser todo o período, não pode ser só um dos ciclos, tem que ser todo o período. A partir do número de vezes que esse período se repete dentro de um tempo, de um segundo, vai ser, então, a frequência. Ou seja, se variar 60 vezes, 70 vezes, 80 vezes, quantas vezes variar, vai ser a minha frequência. Quem trabalha na indústria já ouviu falar de inversor de frequência para a partida de motores. O que vai acontecer? Vai acontecer simplesmente isso. A gente vai ter um mecanismo eletrônico, que vai ter alguns diodos, ou, dependendo do mecanismo, pode ter SR, que é um componente da família dos tiristores, e a gente vai ter, então, uma simulação de corrente alternada, tá? De tensão em corrente alternada. Só que, em vez disso ser feito de forma analógica, vai ser de forma digital. A gente vai ter pulsos quadrados, e a gente vai conseguir aumentar e diminuir o número de vezes que aquele intervalo acontece no período de um segundo. A partir disso, então, a gente vai ter um aumento ou diminuição da frequência. E isso vai impactar diretamente no quê? Nas correntes de partida. Eu vou ter uma corrente de partida maior, menor, ela vai levar um tempo. Isso daí vai fazer com que eu não precise ter condutores tão grosseiros, não vou precisar ter tantos dispositivos de proteção, ou vou ter dispositivos de proteção específicos para aquela situação. Então, isso me ajuda muito no dimensionamento, me ajuda muito na economia de energia elétrica, me ajuda muito na economia e, sim, e segurança, né? Principalmente segurança. Então, é isso. VCA, tensão alternada. Pode ser também VAC. Se eu estivesse falando, então, de VCC ou VDC, eu estaria falando, então, de tensão em corrente contínua, tá? Beleza? Conseguiram captar a mensagem? Falei muito rápido? Muito enrolado? Entenderam? Pessoal, hora de perguntar é agora. Tranquilo, professor. Tranquilo? Beleza. Então, vamos adiante. Aqui, então, a gente está vendo um tipo de instrumento de medição, né? Esse aqui é o voltímetro. A gente já tinha falado sobre ele naquela última aula, né? Aqui a gente está fazendo está reforçando. A grandeza diferença de potencial do EDP pode ser também denominada de tensão elétrica, ou ainda força eletromotriz, que a gente chama na eletricidade de FEM, tá? O instrumento utilizado para medir essa grandeza é o voltímetro. Todo mundo aqui já conhece, a gente já falou sobre ele. Para se medir a DDP entre dois pontos de um circuito, os terminais do medidor devem ser
conectados a esses pontos. Desse modo, o medidor fica em paralelo com o trecho do circuito compreendido entre os pontos, sendo que a introdução não pode alterar o funcionamento do referido circuito. Ou seja, para a ligação do voltímetro, sempre eu vou fazer a ligação em paralelo com a carga, tá? Esse instrumento, então, vai ficar em paralelo com a carga. Caiu da internet aí, professor. Caiu já. Travou tudo. Voltou? Voltou. Então é isso. Voltímetro. Não importa se é analógico, não importa se é digital, não importa se é nuclear, não importa se é espacial, não importa. Tensão sempre vai ser medida em paralelo. Desde sempre até o sempre. Até chegar um cara que invente algo novo. Mas, desde que foi inventado até hoje, tá? Até 2021, outubro de 2021, dia 22, às 7 horas da noite, ainda não inventaram outra forma de medir tensão, tá? Seja ela com a carga, seja ela com a fonte geradora, seja ela no componente eletrônico, não importa. Ligação do voltímetro sempre em paralelo. Beleza? Tranquilo? Ah, mas professor, e se for corrente alternada, e se for contínua? Não importa. Pode ser a corrente que for. Pode ser alternada, pode ser contínua, pode ser pulsante, unilateral, pode ser quadrática, pode ser do jeito que for. A leitura sempre, a ligação do instrumento e a leitura sempre será ligada a partir de uma ligação paralelo, seja com o que for. Beleza? Tranquilos? Conseguiram entender? De boa? Potencial. Tranquilo. Pode falar. Pode perguntar. Não, tranquilo, professor. Tranquilo? Beleza. Potencial elétrico em um ponto. Para realizarmos o estudo do campo elétrico, que é uma grandeza vetorial com intensidade, direção e sentido, é utilizado potencial elétrico em um ponto que é uma grandeza escalar, somente com intensidade, o que se relaciona com o trabalho gerado pelo campo elétrico. Sua introdução não pode alterar o funcionamento do referido circuito. Esta análise do potencial elétrico em um ponto é feita tomando-se por referência o ponto potencial nulo, ou seja, V0, tensão igual a zero. Assim, calculamos a DDP entre ponto nulo e o ponto de análise. Isso aqui, tá? Esse ponto nulo ou ponto de análise, na eletrônica, a gente chama de terra, massa, GND ou ground. Isso aqui vai determinar que para eu poder ver a intensidade desse potencial elétrico, eu vou ter, então, ter dois pontos de referência, tá? Seja num ponto positivo, seja num ponto neutro. Em geral, considera-se a Terra como elemento de referência ao atribuirmos o valor zero, tá? Beleza, chegamos a um ponto muito importante aqui, tá? Potencial elétrico de um ponto. O que a gente pode dizer, então? Um corpo pode se apresentar em três situações distintas, ou seja, com potencial nulo, com potencial positivo ou com potencial negativo, tá? Nesse caso aqui, a gente tem o potencial nulo. O que é nulo? Tá? O que é uma coisa nula? É algo que está em equilíbrio. Ou seja, se eu estou numa batalha, eu quero anular, né, o meu componente, o que eu faço? Eu não vou dar mais munição para ele, mas também não vou matar ele, né? Eu não vou estar com positivo nem negativo. Eu vou... Dando problema na internet, hein, professor? Travou tudo. Travou tudo? Agora voltou. Voltou? Voltou. Beleza. O potencial nulo, tá, é aquele que está em equilíbrio. Para eu ter equilíbrio entre cargas, se eu tenho uma carga positiva, eu tenho uma negativa. Fiz o equilíbrio, anulei.
Se eu tenho uma negativa, eu boto uma positiva, faço equilíbrio, anulei, tá? Mas existem outras formas, né? Outros tipos de carga. Eu posso ter cargas carregadas positivamente, posso ter cargas carregadas negativamente. E isso vai depender de cada uma das situações, tá? Então, o que a gente pode dizer? Que nesse esquema a seguir, tá? Além da esfera C, que é essa central, estão representadas mais duas esferas, A e B, eletrizadas respectivamente com carga positiva e carga negativa. Assim, em relação à esfera C, podemos dizer que VA é um potencial positivo e que VB é um potencial negativo. Conclui-se que a DDP entre A e B vale 200. Se eu tenho 100 para um lado, tenho 100 para o outro, não estão se anulando, o que acontece? É esse o meu valor de diferença de potencial entre essas duas cargas, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Nesse caso, a carga C está nula, a carga aqui, que está desse lado com as duas cargas positivas aqui, vai ser negativa, e a outra que tem mais cargas positivas do que negativas, vai ser uma carga positiva. Então, os valores delas vão ser mais 100 e menos 100. Ou seja, se eu for fazer o quantitativo do total, eu vou ter 200 volts. Beleza? Tranquilaço? De boa? Então, vamos adiante. Agora aqui, potencial elétrico de um ponto. No caso da figura, com as esferas A e B, colocadas próximas uma da outra, abandonando uma carga positiva entre as duas esferas, temos uma força elétrica F, que atua sobre ela, dirigida de A para B. Portanto, podemos observar que a carga positiva se deslocou de um ponto de maior intensidade para um ponto de menor potencial. Caso a carga fosse negativa, ela iria se deslocar no sentido contrário. Então, eu posso perceber que, eu tendo duas cargas, tá? Duas fontes geradoras de campo, se eu colocar uma carga positiva ou negativa, eu não preciso saber a polaridade dela. Eu sei que ela pode ser deslocada, e isso, dependendo da situação, dependendo do lado que ela for deslocada, eu vou ter uma carga positiva ou negativa. Ou seja, a intensidade do maior campo pode afetar o sentido dela. Então, eu posso dizer que uma carga positiva, isso aqui é um dizer clássico que vocês vão encontrar em qualquer bibliografia, tá? Não é eu que estou dizendo, isso aqui são vários autores. Uma carga positiva abandonada no campo elétrico tende a se deslocar de pontos onde o potencial elétrico é maior para o ponto onde o potencial elétrico é menor. Uma carga negativa tenderá a se mover em sentido contrário. O que está dizendo aqui? Vai do maior para o menor. Então, o que acontece? Eu tenho positivo, tenho negativo, vai ter o deslocamento entre essas cargas, esse caminho aí vai ser a corrente elétrica, tá? Beleza? Tranquilos? Continuando falando aqui, então, sobre o potencial em um ponto, tá? O potencial elétrico é uma grandeza escalar, podendo ser positivo ou negativo. Dependendo da carga criadora, ser positivo ou negativo, tá? Na realidade, esse potencial é diretamente proporcional ao valor da carga. Nesse caso, a carga Q, geradora do campo elétrico e da constante do meio K. Essa constante do meio K é a mesma lá da lei de Coulomb, tá? Não muda absolutamente nada. Sendo que quanto maior a distância D entre o ponto considerado e a carga geradora, menor é o valor do potencial elétrico. Ou seja, maior distância, menor intensidade do campo elétrico, tá? Se eu diminuir a distância, maior a intensidade. Se eu aumentar a distância, menor a intensidade. Então, vocês podem perceber aqui, ó, através da equação.
V igual a K vezes Q divididos por D. Então, aqui, ó, V vai ser a tensão, igual a K, que vai ser o valor da constante no vácuo ou no ar, Q, o módulo da carga elétrica em coulombs, e D, a distância, sempre em metros, tá? Cuidem bem. Se por um acaso algum dia vocês verem aí num concurso, uma prova, algo do gênero, e vir aí em centímetros, em milímetros, tem que converter para metro, tá? Passa de milímetro para centímetro, passa de centímetro para metro, e assim vocês vão fazendo as conversões aí, tá? Beleza? Tranquilos? Tudo entendido? Beleza. Vamos adiante, então. Fontes de DDP. Quando temos dois corpos com potenciais diferentes conectados por um fio, ocorrerá uma circulação de cargas do corpo de menor para o de maior potencial. Com essa transferência, as cargas Q1 e Q2 se alterarão, até que V1 fique igual a V2, atingindo o equilíbrio. O que está dizendo aqui, pessoal? Se eu pegar duas esferas, tá? Ou dois corpos, ou dois recipientes, e colocar uma quantidade de cargas positivas, de diferentes valores em cada um deles, ou de cargas negativas, não importa, e tocá-los, ou curto-circuitar o caminho entre elas, elas vão acabar transferindo de um para o outro cargas positivas, cargas negativas, até que um determinado ponto elas vão atingir o equilíbrio, tá? E aí elas vão ficar com o mesmo valor de tensão ou de DDP, diferença de potencial, entre esses dois recipientes. Você consegue entender isso? Conseguem visualizar? Dois recipientes, né? Dois corpos, cada um com uma quantidade diferente de elétrons ou prótons. Se eu encostar um no outro, eles vão ficar se transferindo até um completar o outro e eles ficarem com o mesmo valor. Se num lado eu tenho 10, tá? E no outro lado, então, eu tenho 6, o que vai acontecer se eu encostar? Cada um vai ficar com 8, para eles atingirem o equilíbrio, tá? Beleza? Tranquilaço? Nenhuma dúvida, nada? Então, vamos adiante. Movimento de carga entre dois pontos. Fontes de DDP. Os dispositivos que conseguem manter esse fluxo constante através do seu DDP são chamados de geradores elétricos, ou fontes, tá? Nos terminais de uma pilha, por exemplo, produzem-se cargas opostas devido à reação química que ocorre no seu interior. Logo, o desnível, né? A gente chama de desnível elétrico, né? Mas depois a gente vai ver que isso daí é porque há uma diferença. É mantido constante por um longo tempo, né? Então, a gente pode ver aqui que a gente tem uma pilha. Nessa pilha, então, a gente tem lá uma quantidade de um ácido que acaba gerando um certo desnível, digamos assim, entre uma quantidade de cargas positivas e cargas negativas, que ao longo do tempo esse desnível vai acabando, até que vai chegar a um certo ponto que os dois vão ficar com a mesma quantidade. E aí a pilha ou a bateria zera, né? Então acabam que ela fica descarregada, não tem mais essa possibilidade de gerar nada. Então uma bateria mantendo uma DDP, né? Então o que acontece? Aqui a gente tem a primeira situação, a pilha, né? Depois disso ela descarregando e depois disso ela mantida, né? Aqui são as barras carregadas, não mantém uma DDP, tá? Aqui está querendo fazer uma ilustração interna, né? Quando ela liga, quando ela desliga, o que acontece então com as cargas, né? Aqui é quando ela é mantida e elas acabam ficando com exatamente o mesmo potencial. Beleza? Vamos falar um pouquinho então sobre a rede elétrica domiciliar, né? Como é que funciona nas nossas residências. Numa rede elétrica domiciliar, temos dois condutores, sendo que um deles é chamado de fio fase, enquanto o outro é fio neutro. O condutor neutro é aquele que na saída do transformador existente em um dos postes, né, esses aí que a gente tem na rua, tem conexão com a terra. Se o fio neutro está conectado com a terra,
significa que ele possui o mesmo potencial da Terra, de modo que a DDP entre o nêutron e o Terra é nulo. Então, o que a gente faz aqui? Tem uma rede, fase e nêutron, posso fazer a ligação entre, tá? Posso curto-circuitar tanto a fase quanto o nêutron e colocar lá para a Terra, eu vou estar descarregando aquela linha, tá? Eu vou estar, então, colocando em total equilíbrio. Ela vai acabar perdendo a carga que ela está sendo polarizada positivamente ou negativamente, porque a Terra, ela é considerada, então, um grande núcleo capaz, então, de anular descargas elétricas, tá? Basicamente isso. Pessoal, estão conseguindo entender? Uma boa? Tranquilos? A figura mostra, falando a relação entre o campo elétrico uniforme, né? Porque existe um campo elétrico que é uniforme entre dois sentidos, tá? Então, quando eu tenho de um lado cargas positivas, de outro lado cargas negativas, e elas estão numa linha paralela, eu consigo, então, identificar esse campo aí, tá? Então, aqui nesse caso, a figura mostra duas placas paralelas, que são separadas por uma distância que a gente pode calcular no futuro, né? Aqui, nesse caso aqui, ela está só indicando que existe uma distância. E eletrizadas com cargas iguais e de sinais contrários. Como sabemos, entre elas, existe um campo elétrico uniforme E, dirigindo-se da placa positiva à placa negativa. Para calcularmos a DDP entre essas duas placas, abandonamos uma carga de prova positiva Q junto à placa A. Procuramos determinar o trabalho elétrico, VAB, e o campo que realiza sobre essa carga deslocando-se de A para B. Então, aqui nesse caso, a gente está estudando, tá? Como que vai fazer o deslocamento dessa carga que é abandonada de uma das placas, se ela vai para a placa que está carregada negativamente ou se ela vai para a placa que está carregada positivamente. De acordo com a distância, tá? E de acordo com a intensidade desse campo elétrico, eu posso determinar, então, o trabalho realizado e eu posso até mesmo calcular qual é o valor de intensidade dessa carga, né? Quanto ela está carregada positivamente, negativamente, enfim. Ela pode ir tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Vai depender do valor da carga, vai depender do valor do campo que foi criado ali. Opa! Ah, aqui eu não deixei espaço em branco. Peraí. Pessoal, vou dar aí 2 minutinhos aí, ó, para vocês fazerem, tá? Esse aqui não precisa me entregar. Eu só quero que vocês façam, tá? Para a gente conseguir corrigir ele agora. Opa. Eu quero que vocês tentem fazer e vão me dizendo aí os resultados, quantos vocês acharam, tá? Vou dar 5 minutinhos aí, tá? Agora eu corrijo junto com vocês, tá? Não precisa me enviar, tá? Não é para me enviar. É para vocês fazerem e para a gente discutir ele agora em aula, tá? Que aí a gente encerra essa parte e entra em corrente elétrica, tá? Vou dar 5 minutinhos para vocês aí, então. Beleza? Beleza.
Pessoal, conseguiram fazer? Tranquilos? Beleza, então, pessoal. O que está pedindo aqui, ó? O que o exercício está falando, né? Um exemplo, no caso. Como o campo é uniforme, o cálculo do trabalho pode ser efetuado facilmente, pois a força elétrica F, que atua no ponto Q, ou seja, o F que atua nesse ponto aqui, permanece constante enquanto esta carga se desloca. De fato, como F, a força, é igual a Q vezes o campo, e E não varia, é porque ele está em contínua, né? Concluímos que F também será constante. Nessas condições, como a força F tem a mesma direção e o mesmo sentido de deslocamento, temos o seguinte. O que a gente tem aqui, ó? W, que é o trabalho, vai ser igual a Q, que é a carga, essa carga aqui, tá? Vezes o campo E, vezes a distância. Nesse ponto aqui, ó, eu vou ter W, AB, divididos, que é o trabalho, né? Divididos pela carga, igual ao campo, vezes a distância. Se eu fizer a simplificação aqui, eu vou ter, então, a tensão igual a E do campo vezes a distância. Ou seja, se eu isolar E, tá, que é o campo, eu vou saber que o campo vai ser igual a tensão divididos pela distância, tá? Essa aqui é a dedução da fórmula da equação para a gente poder, então, calcular o campo elétrico e o campo elétrico puntiforme, né? No caso, o campo elétrico constante entre essas duas placas paralelas, tá? Eu queria que vocês tentassem ir esmiuçando aí, aplicando uma equação na outra, para ver se vocês conseguiam chegar o mais perto possível da equação que a gente usa. Se a gente estivesse em sala de aula convencional, eu ia fazer esse desenho no quadro e eu ia vir fazendo toda essa relação, cortando e completando, e isolando, para a gente chegar até a equação que a gente tem no campo. O problema, o que acontece, assim, a gente pode ter várias equações de vários assuntos. Campo elétrico, a gente pode ter lá a lei de Ohm, a gente pode ter a lei de Kirchhoff, a gente tem muita coisa, né? Mas da onde existem essas formas, né? Da onde surgiram essas equações? A gente vai usando aspectos lógicos, naturais, medidos, né? Em campos empíricos, né? Foram feitos testes para acharem esses resultados. E então, foi concluídas essas equações, mas não foi do nada que chegaram. E a gente precisa, às vezes, ver da onde vieram essas variáveis para entender o porquê que existe a equação e como a gente pode aplicar ela, né? Então, por isso eu fiz esse exercício com vocês, de vocês tentarem achar e isolar essa equação, para então a gente poder usar ela mais para frente, né? Eu vou deixar uma lista de exercícios, eu acho que amanhã eu vou deixar uma lista de exercícios para a gente fazer em aula, né? Então é bom vocês terem esses valores aí, essas equações e entender como elas funcionam, tá? Eu vou disponibilizar esse material lá no nosso grupo, né? Para vocês terem as equações, para vocês poderem fazer depois a lista. Eu vou abrir aqui agora o outro material, tá? Que a gente vai abordar agora outro assunto. Deixa eu parar aqui. Estão vendo a tela? Não. Não.
Agora, vocês estão conseguindo ver a tela? Sim, para mim sim. Beleza, então, pessoal. A gente falou, então, de tensão em corrente alternada, tensão em corrente contínua, tá? Agora a gente vai falar especificamente da corrente, tá? Qual é o conceito da corrente elétrica, então, né? É aquilo que a gente falou várias vezes, né? Corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons ou cargas elétricas no interior de um condutor, né? Então, é o movimento desses elétrons em um condutor, tá? É um movimento sempre ordenado. A partir do momento que os elétrons não se movimentam mais de forma ordenada, já não é mais corrente elétrica, tá? A gente precisa deixar isso muito bem claro aí, muito bem entendido. A corrente elétrica num condutor pode, então, ser entendido como sendo um movimento ordenado de suas cargas elétricas, devido à ação de um campo elétrico estabelecido, né, no seu interior, pela aplicação de uma DDP entre cargas, entre suas extremidades, né? Então, a gente pode dizer, tá, que o F da força vai ser igual ao campo elétrico vezes a carga, tá? Então, para poder fazer essa determinação aí da força que atua. Intensidade da corrente elétrica, tá? A intensidade da corrente elétrica vai ser a carga pelo tempo. Eu faço uma divisão da quantidade de cargas, né, que ultrapassarem em um único intervalo de tempo, né? Então, a partir disso, eu tenho a intensidade da corrente, né? Então, a definição dela, clássica, diz que, considerando, no caso, esse esquema abaixo, notamos que existe um movimento ordenado de cargas elétricas através de um condutor. Suponhamos que uma pessoa observe, durante um intervalo de tempo t, a quantidade de carga Q que passou através da sua seção transversal do condutor, denomina-se intensidade de corrente elétrica I, através do condutor, a relação entre a quantidade de carga e o intervalo de tempo. Número de elétrons que passam em um intervalo de tempo. Ponto, acabou. Isso aqui, né, está querendo retratar um condutor, como se tivesse sido feito um corte de um fio de cobre, de um fio de alumínio, enfim, qualquer material que tenha capacidades condutivas, e aí a gente consegue fazer a análise dos elétrons naquele trecho ali que foi cortado, tá? A unidade a gente já sabe, né, que é ampere, e a gente sabe, então, que o ampere, ele nada mais é do que o coulomb sobre segundos, né, que dá essa unidade aí. Então, o que a gente tem aqui, ó? Uma carga elétrica, tá? Uma carga, seja ela que for, de 360 coulombs
atravessou uma seção transversal de um condutor num tempo de 20 segundos. Determine a intensidade da corrente elétrica que percorreu o condutor no espaço desse tempo, considerando, aí a gente já sabe, né, que a intensidade da corrente elétrica, a intensidade é igual à carga divididos pelo tempo. Se a gente tem uma carga de 360 coulombs, a gente simplesmente divide ela por segundos. Então, 360 divididos por 20 vai dar igual a 18. Então, a gente sabe que a corrente elétrica que atravessou aquela seção transversal do condutor foi de 18 amperes, né? Então, é uma conta bem simples, bem rápida, bem direta, né? Então, a gente tem dois sentidos de corrente, né? A gente tem o sentido convencional e o sentido real, né? Ou o sentido eletrônico. No sentido convencional, tá? Por convenção, a gente sabe que é o deslocamento das cargas positivas, ou seja, a corrente elétrica circula do potencial maior para o potencial menor. Nesse sentido da corrente elétrica, foi adotado há mais de um século, né? Antes de que o elétron fosse descoberto, e continua firmemente estabelecido nas literaturas da eletricidade. O que está querendo dizer aqui, né? Falando de uma forma bem tranquila? Há muitos e muitos anos atrás, não se sabia da existência do elétron, né? A gente sabia que existia o átomo e conhecia algumas partículas do átomo. Só que o que acontece, tá? Se achava que a corrente elétrica ia do maior para o menor, que o sentido dela era sempre do positivo para o negativo. Mas depois de um tempo e de muito estudo, percebeu-se que era o contrário, que era o elétron que se movimentava, então ia do menor para o maior. Só que o que acontece? Fazendo os cálculos, olhando tudo, revisando os livros, revisando as leis, revisando as equações de todos os ramos da eletricidade, percebeu-se que não se fazia diferença. Não importa se a corrente vai da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Não vai mudar os valores de corrente, tensão, resistência, potência, de campo elétrico, de campo magnético, de força magnética, não importa. Então, para não ter que mudar todos os livros, para não ter que mudar todas as bibliografias, mudar tudo, o pessoal resolveu dizer, não, vamos deixa assim. A gente vai adotar como sentido convencional, né, como feito em convenção. Mas, na verdade, a gente sabe que não é assim que acontece, né? O sentido eletrônico da corrente elétrica, ou real, né, é considerado o sentido real da corrente elétrica, pois corresponde ao sentido do movimento dos elétrons, ou seja, a corrente circula do potencial menor para o maior, né? Então, é essa a diferença. Corrente contínua, tá, não muda nada do que eu falei até agora, tá? A corrente contínua é aquela, então, que não varia. Ela se mantém constante, não tem valores de frequência, a frequência igual a zero, segue como um sinal unilateral, unidirecional, tá? A corrente alternada é exatamente a mesma coisa que eu tinha falado da tensão em corrente alternada. A corrente, ela vai variar de acordo de um intervalo de tempo. Ela vai ir até o semiciclo, vai até o pico máximo, depois ela vai voltar a zero, depois ela vai até o pico mínimo, vai voltar a zero, vai até o pico máximo e assim sucessivamente, tá? O instrumento de medição é o amperímetro, a gente já conversou muito sobre isso, tá? A ligação dele é feita em série com a carga ou com a fonte, tá? Não vai mudar. Efeito magnético, então, tá? A gente sabe que se a gente ligar um condutor na saída de uma fonte geradora, ao redor desse condutor vai existir algo chamado de campo magnético, tá? Esse campo magnético, então, ele pode acabar atraindo, repelindo outros metais, ele pode acabar, então, gerando correntes induzidas. Depois, quando a gente falar sobre bobinas, vocês vão entender esse princípio aí de induzir correntes. Então, o que acontece? O campo magnético, ele é algo natural na corrente elétrica. A partir do momento que uma corrente elétrica percorre um condutor, automaticamente vai ter um campo magnético gerado. Voltou? Achei que tinha caído.
Deu uma caída e voltou. Voltou? O efeito magnético, então, tá? Aplicando em disjuntores, motores, transformadores, alicate a perímetros, entre outros, né? O alicate amperímetro nada mais é do que um instrumento que mede o campo magnético gerado pela corrente, né? Exatamente isso. Existem amperímetros antigos que eram feitas as ligações no cabo, a gente cortava o cabo. Oi? Pessoal? Pessoal? Caiu? Pessoal? Desconto tá uma merda. Oi? Tá boa. Pessoal? A rádio era porcaria. Aham. Voltamos, eu acho? Ah, não tô ouvindo. Não? Sim, eu tô ouvindo. Agora sim. Então, pessoal, uma das coisas que a gente precisa falar quando fala da corrente elétrica, do campo magnético e tudo mais, são alguns dos efeitos, né? A gente tem um efeito térmico que acontece. Quando a corrente circula por um condutor, a gente vai ter, além da criação do campo magnético, a gente vai ter a gente vai ter uma perda térmica ali. E essa perda térmica é chamada de efeito Joule. Que esse efeito Joule é o que a gente usa todo dia quando liga o chuveiro, é o que a gente usa todo dia quando liga lá a máquina, a jarra elétrica, para aquecer água para o chimarrão, para aquecer água para o café. O que acontece, né? Como consequência das colisões entre os elétrons livres e os átomos dos condutores, a passagem da corrente elétrica eleva a temperatura desses condutores. Embora em alguns casos o efeito Joule seja indispensável, porque apresenta perda de energia elétrica através do aquecimento, podendo causar danos a equipamentos, né? Às vezes ele é bastante útil, como chuveiros, ferro de passar roupa, secadores, secador de cabelo, forno elétricos, etc. Essa perda é algo ruim, no modo geral. Pode acabar queimando algum equipamento, pode acabar gerando algum dano, tendo perdas aí no cobre, no ferro, perdas por esterese, pode ter muitas coisas. Mas tudo na vida tem um lado bom, né? A gente faz do limão uma limonada. Pega esse condutor, bota na água, ele aquece alguma coisa, ferro de passar roupa, enfim, né? Ele tem várias utilidades aí. O efeito térmico, então, do efeito Joule, né? Podemos aplicar esse efeito em fusíveis, né? Então, o que acontece? A gente bota lá um condutor que tem uma capacidade térmica muito pequena, não muito pequena, mas uma capacidade térmica controlada, dimensionada. E quando acaba ultrapassando aquela corrente que a gente pré-determinou, ele acaba rompendo. E aí faz com que interrompa o sentido, tá, de funcionamento daquele equipamento. Acaba interrompendo a circulação da passagem da corrente elétrica, né? Então, a partir disso, a gente então não vai ter mais corrente circulando naquele equipamento, o equipamento está seguro, né? Isso seria uma ótima aplicação. Bom, efeitos da corrente elétrica, então, efeito químico, eletrólise. Esse efeito ocorre quando se faz a corrente elétrica atravessar soluções eletrolíticas, provocando transformações químicas. É usado industrialmente por processos de galvanização que consistem em revestir metais como ouro ou cobre, níquel, prata. Então, o que acontece? Esse processo de eletrólise é quando a gente, então, pode fazer a galvanização em uma grade, em algo do gênero, a gente acaba jogando corrente elétrica nesses componentes químicos aí, e eles acabam fazendo essa propriedade aí de galvanizar e segurar mais tempo um material sem enferrujar, por exemplo. Efeito luminoso é aquele que a corrente elétrica entra, choca com os átomos ali e acaba fazendo o efeito fotoelétrico, né? Acaba gerando luz a partir da circulação dessa corrente aí. Efeito fisiológico, né, é aquele que pode causar algum dano ao nosso organismo, né? Quando a corrente elétrica atravessa um organismo vivo, além dos efeitos térmico, químicos, ocorrem também efeitos
sobre os nervos dos músculos, né? A corrente da ordem de 10 miliamperes atravessando o organismo de uma pessoa provoca a sensação de desconforto, sendo que acima desse valor, a corrente ocasiona uma perda de controle sobre os músculos, provocando contrações conhecidas como choques, né? Então, a corrente aí pode ter efeitos bem desastrosos no nosso corpo, no nosso organismo. A gente pode ter falência de órgãos, a gente pode ter várias situações aí, né? Que a partir de 10 miliamperes já pode estar fazendo um efeito, um estrago fisiológico muito grande, né? Verifica-se que a nossa sensibilidade à corrente elétrica é muito acentuada. Isso é, correntes relativamente pequenas podem causar dor e até mesmo a morte. De fato, para a maioria das pessoas, observa-se que uma corrente de 1 miliampere já é perceptível, causando um certo formigamento. Uma corrente de 10 miliamperes pode causar dores, espasmos musculares, mas não podendo serem fatais, né? No caso, não sendo tão perigosas, mas podem ser fatais, tá? Uma corrente de 100 miliamperes pode levar à morte tranquilamente, porque faz o coração bater de maneira irregular, acabando ocasionando a fibrilação arterial. Correntes mais elevadas provocam a perda completa do coração, danos irreversíveis ao sistema nervoso e queimaduras intensas em virtude do efeito térmico. O calor gerado por essa alta corrente acaba, então, fazendo queimaduras, ocorre aí várias complicações em função dessa elevação da temperatura, né? E é isso, pessoal. Por hoje, então, vamos encerrar por aqui, tá? Tranquilos? De boa? Tranquilo, de boa. Beleza, Tranquilo. então, pessoal. Amanhã a gente retoma, então, com a nossa lista, tá? Qualquer coisa aí, entra em contato comigo. Vamos com tudo, tá? Valeu. Boa noite, pessoal. Falou, Isso boa aí. noite. Boa noite a todos aí. Vamos Boa querer noite que é só aí. mais Abraço 2 aí, dias galera. também. Boa noite, pessoal. Até Valeu. mais. Isso aí, gurizada.